mais um vídeo. Na verdade, esse vídeo nem estava nos meus planos para gravar. Inclusive, não estou assim na minha melhor versão, não é? Mas, gente, eu coloquei nos stories, eu fiz uma foto de um chão. E nesse chão eu falava, Deus, obrigado pelo meu marido. Mas basicamente era isso, falando sobre a responsabilidade, mesmo não sendo a responsabilidade dele. Eu estava muito grata e foi basicamente por isso que gerou algumas coisas, né? Algumas mulheres vieram me falar, Lari, como assim mulher que tem que limpar o chão? Como assim? Não tô entendendo. E aí eu falei, gente, vamos conversar sobre isso? Vamos gravar um vídeo e a gente conversa mais claramente sobre isso. E a ideia e o intuito desse vídeo, gente, não é polêmica, não é assim para que todo mundo, cada um agora dê sua opinião, dê sua posição e vamos debater, vamos discutir. Não, gente, inclusive se você não concorda comigo, tudo bem, gente, tudo bem. Vai pra Bíblia, estuda a Bíblia. Então, se não concordar comigo, amém, tudo bem. Vai lá, lê a Bíblia, fala com o Senhor e aí vive conforme aquilo que o Senhor te falar, tá bom? Então, essa ideia não é ideia de abrir uma discussão aqui, mas orientar e também dar a minha versão conforme aquilo que nós entendemos na Bíblia sobre papéis do homem, papel do homem, papel da mulher e tudo que envolve, tá bom? Então, assim, gente, eu não sou nenhum especialista no assunto, porém, claro, eu já estudei bastante sobre isso, eu prego sobre isso e eu queria levantar pinceladas e pinceladas, você pode se aprofundar muito mais na Bíblia, tá? Mas eu vou colocar aqui aquilo que eu penso e também aquilo que eu vivo, aquilo que a gente vive aqui dentro da nossa casa, obviamente baseado na palavra de Deus, tá bom? A minha palavra de Deus tá meio faltando coisas aqui, mas é a Bíblia, tá bom? A gente se baseia no nosso casamento e tudo que a gente faz na Bíblia. Então vamos lá. Eu recebi Eu sempre recebo sobre esse assunto, né? Mulheres me perguntando, e muito até pelo que vê a gente vivendo na nossa casa. Às vezes eu falo, gente, tô cozinhando 11 horas da manhã porque meu marido pediu. E tudo bem também se eu não cozinhar 11 horas da noite, não vai mudar nada, né? Mas eu sempre coloco sobre coisas que a gente vive dentro da nossa casa e que às vezes chocam um pouco. E tudo bem, não tem problema, isso não é a questão. E aí eu recebo muitas coisas e eu vou ler pra vocês uma delas. É assim, Lari, não sei lidar com isso. Odeio quando meu marido me pede as coisas. Sinto como se eu fosse obrigada. Ele às vezes me ajuda, mas ele pensa que eu sou responsável pela casa, entre parênteses, que a casa é dele também, sendo que eu também trabalho fora. Ou seja, se eu trabalho, ele tem que ser responsável pela casa também. Tô errada? Essa foi a pergunta dela. E aí a gente pode basear muito no que a gente vai conversar em cima dessa colocação dessa mulher que me chamou pra gente trocar uma ideia. Eu troquei uma ideia com ela, expliquei, enfim, ela entendeu. E aí acho legal também a gente propor essa discussão aqui. Então vamos começar do começo, vamos começar por Gênesis, na criação. Os primeiros capítulos da Bíblia falam sobre a criação da natureza, a criação de todas as coisas. E aí fala também sobre a criação da humanidade, começando pelo homem. O homem, ele foi criado por Deus e ele não precisava de mais nada pelo homem, né? Não foi o próprio homem que disse, nossa, preciso de uma mulher. Foi o próprio Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. E aí ele cria a mulher, ele coloca o Adão num sono profundo, tira da costela de Adão, então cria a mulher. A mulher, ela vem depois do homem. Antes de Deus criar a mulher, um pouco antes, Deus deu uma ordem ao homem. Tá lá em Gênesis 2, no versículo 15. Diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para quê? Para cultivar e tomar conta dele. Mas o Senhor lhe ordenou: coma à vontade dos frutos da árvore, de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e complete. Então, vamos parar por aqui primeiro. Deus coloca o homem no jardim para cultivar e cuidar da criação de Deus. Então, ele cria a mulher para o auxiliar na continuação do cuidado das coisas do Senhor, para auxiliar o homem na missão de cuidar e cultivar da terra. Então, isso é muito importante.
Porque aqui a gente já aprende um princípio básico, que muitas mulheres olham muitas vezes para algumas questões que a Bíblia traz e fala, nossa, mas eu tenho que me submeter ao meu marido, né? As coisas que ele pensa ser legal, aquilo que ele quer, o que ele acha, né? Como é que fica isso? E é muito interessante que existe um princípio para o homem e um princípio para a mulher. O princípio do homem é que ele, então, governe, né? O homem cuide, ele tem uma missão. E a mulher auxilia o homem nessa missão. Mas aí entra todo o contexto familiar da casa, que a Bíblia também está recheada de orientação baseado nesse princípio. E aí a gente vai falar algumas coisas. Então vamos andar para frente. Aí vocês sabem da história, a mulher, né, foi engambelada ali pela serpente, deu ouvidos à serpente, a serpente convenceu a mulher, comeu do fruto que Deus disse a Adão que elas não poderiam comer. Então veja que coisa interessante. Ela pega o fruto, entrega ao seu marido come e então o Senhor vai prestar contas com eles. E olha que interessante, o primeiro problema que a gente percebe aqui é a omissão do homem, porque o Senhor disse ao homem que ele precisava tomar conta da sua casa, que ele precisava tomar conta de tudo ali. A ordem de não comer do fruto era para o marido. Ele precisava zelar pela sua casa, cuidar da sua mulher, para que aquilo que Deus quer fosse cumprido. Então esse homem ele saiu dali, foi omisso da situação de responder, de ser responsável pela sua casa e então deixa com que a mulher, enfim, decida as coisas e ela então come do fruto, entrega a seu marido e agora ambos colhem as consequências do pecado, primeiro da omissão do homem e também da mulher que foi insubmissa à ordem de Deus, que era para que o homem cuidasse e ela se sujeitaria a isso. Então esse princípio, ele é também anterior à queda, o princípio de que o homem nasceu, a mulher foi criada para auxiliar o homem na missão que Deus deu. E então virou a bagunça que virou. E aí, só para confirmar o que eu estou falando, Gênesis 3, no versículo 9. Muito interessante, olha só. Como a ordem foi dada a Adão para que ele fosse responsável pela casa dele, e ele foi omisso, né? E aí, olha só que interessante. Sabe quem foi que Deus cobrou? Não foi Eva, que foi a enganada, que foi lá, que entregou ao marido, que fez a bagunça toda. Não foi a mulher que Deus foi cobrar. Foi ao homem, porque foi ao homem que ele deu essa ordem. Olha só, Gênesis 3, 9. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E aí Adão responde, né? Ouvi que estava andando pelo jardim, me escondi, tive medo e tal. E aí tem toda uma conversa ali, o homem joga a culpa para a mulher, foi a mulher que tu me deste, enfim, e vira essa bagunça. E então vem a condenação. A serpente é condenada, a mulher é condenada, o homem é condenado. Olha o que disse, então, Gênesis 3, a condenação, né? Gênesis 3, 16. A mulher, ele disse, farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Então ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvido à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comessem, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Então aqui a gente começa a perceber o desenrolar daquilo que Deus tem para a família. A mulher é um papel, o homem tem outro papel. E aí a gente vai continuar. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que, na verdade, todos os diálogos, as conversas, eles estão correndo atrás de algo que Jesus sempre valorizou. Jesus sempre valorizou as mulheres. E isso é muito interessante perceber que Jesus era rodeado pelas mulheres. Né? As mulheres amavam Jesus. Jesus valorizava e amava as mulheres. Então, assim, quando você olha, claro que nós estamos num mundo caído, que vai ter seus pecados, né, e tudo mais, e essa desvalorização da mulher, e aí eu não tô falando de mimimi, tá? Eu tô falando de desvalorização, o assédio,
a violência, tudo isso, gente, tem que ser denunciado, tem mesmo, vocês têm que ir à luta. Eu também já ajudei tantas mulheres nessas situações, ajudei mesmo, de verdade. E é isso mesmo, eu não concordo nem um pouco. E Jesus nunca concordou. E às vezes a gente fala sobre isso e acha que a Bíblia concorda, que a Bíblia manda a mulher ficar calada, né? Que a mulher tem que se submeter a qualquer coisa. E não é. Porque não interpretam a Bíblia da forma correta. Na verdade, joga tudo num saco só e é isso aí. A Bíblia pensa sobre isso, eu não creio na Bíblia e pronto, acabou. Agora, pronto, né? Resolvido. E não é bem assim. Jesus, por exemplo, na conversa com a mulher samaritana, eu acho que eu tenho até aqui, João 4, né? Na conversa ali, no diálogo com a mulher samaritana, a gente percebe, por exemplo, Jesus valorizando. Porque os judeus, gente, eles odiavam os samaritanos, odiavam. Eles não podiam nem comer, por exemplo, na mesma vasilha, porque eles eram considerados impuros por muito tempo, assim, eles não podiam nem mais adorar. Então você vê ali que Jesus, ele quebra um paradigma, e a gente às vezes fala, nossa, a gente tem que quebrar paradigmas que as mulheres, lá. Mas Jesus quebrava paradigmas, gente, que assim, gente, ninguém tem mais nem coragem de quebrar esses paradigmas. Olha que coisa incrível. João 4, no versículo 9, por exemplo, conta a história da mulher samaritana, né? Que tinha vários maridos, era uma mulher. Todo um contexto histórico importantíssimo, relevante para essa situação. E, por exemplo, João 4,9 diz: a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com samaritanos. E Jesus estava lá. Engraçado que Jesus manda os discípulos ir comprar comida porque ele queria ter um tete-a-tete individual com a mulher. Jesus senta ali, espera a mulher, dialoga com a mulher, você vê que discute até teologia com a mulher, ele valoriza a mulher, ele pede água, ele diz, me dê água daí da sua vasilha. E sabe, Jesus estava quebrando um paradigma, porque Jesus ama as mulheres. A gente vê, por exemplo, aqui nessa situação da mulher samaritana, que ele se revela Messias para ela. E aí tá lá em João 4, no 25 para frente, né? Quando a mulher diz, eu sei que o Messias, depois de muito diálogo, depois de discutir muita teologia, né? Eles têm um diálogo ali, a mulher disse, eu sei que o Messias virá, quando vier ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, eu sou o que fala com você. Jesus se apresenta Messias para uma mulher samaritana. Ele se revela, ele diz quem ele é, ele abre tudo, o jogo todo para ela, uma mulher samaritana. Enfim, a gente vê aí a mulher do fluxo de sangue, foi outra mulher que né, ali quando Jesus estava indo curar a filha de Jairo, então a multidão seguia, uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue, e vocês sabem que pelo contexto ela era considerada imunda, né, isolada socialmente, né, enfim, sofrendo essa doença, excluída da sociedade por todos. Então a mulher, ela tem uma última tentativa, né, para ser curada, ela encosta em Jesus e ela é curada, e aí Jesus para tudo. Poxa, Jesus estava indo curar a filha de Jairo, ele para tudo, não, peraí, para. Alguém me tocou, né? Ele para, ele valoriza, ele conversa com essa mulher. Então, assim, gente, a gente vê muitas vezes Jesus valorizando as mulheres. Jesus sempre valorizou as mulheres, mas isso não quer dizer que as mulheres podem todas as coisas, assim como os homens também não podem todas as coisas, né? A grande questão é entender que papéis são diferentes, não são menos ou não são menores. O papel da mulher é diferente do homem, não é menor e nem maior que o do homem. O papel do homem não é diferente, não é menor nem maior, né? Diante de Deus, homens e mulheres são exatamente iguais, mas é necessário uma ordem para que aconteça a vida familiar, é necessário essa ordem. Então, bora lá para Efésios, né? Quando Paulo manda a carta para eles, e aí esse trecho é muito questionado, que é em Efésios 5, no versículo 21. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposa, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Interessante pensar que isso aqui, na verdade, é Paulo falando, porém, isso é um princípio de Deus, ok?
Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, ok? Também vocês, esposos, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja e ele entregou a vida por ela. Então, vamos parar por aqui, né? Algumas coisas. Parece que às vezes a gente só olha assim, como assim eu me sujeitar ao meu marido? E ainda a palavra diz em tudo, né? E mulheres que estão num contexto, por exemplo, de violência, de abusos, será que Deus, ele permite isso, que mulheres se submetam a maridos que abusam e enfim, contexto de violência? Claro que não, porque aqui diz é como ao Senhor, é aquilo que o Senhor ama. Nós não estamos falando sobre isso, tá bom? Então, se você está no contexto de violência, se você está no contexto de abuso, denuncie isso. Deus não se agrada, Deus não permite e você não precisa passar por isso. Amém? Eu não estou falando sobre isso. Aqui ele está falando sobre uma ordem do próprio Criador. E às vezes a gente olha só para um lado. Não, como assim eu tenho que me submeter ao meu marido? Como assim? Né? E às vezes a gente esquece de continuar quando diz: maridos, amem suas esposas sacrificialmente como Cristo amou a igreja. Vamos lembrar como é que Cristo amou sua igreja? Morrendo por ela. Então, é muito interessante pensar que nesse contexto, quando Paulo fala sobre isso para os homens, eu imagino que eles devem ter ficado tipo: não, peraí, como assim? Eu tenho que amar a mulher que tá lá em casa, eu tenho que amar ela assim? Tipo, mas como assim? Né? Porque isso era um choque até de cultura, né? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, como Cristo se entregou por ela. E você percebe que existe ali todo uma afirmação do princípio do Senhor, em que as mulheres se sujeitam aos maridos que amam as suas mulheres. Larissa, mas e se meu marido não ama desse jeito? Eu ainda assim preciso me submeter? E aqui é a chave de todas as coisas. Será que dentro do meu contexto eu posso alterar o princípio? Fica aí a pergunta. Eu quero trazer uma imagem para vocês, porque aqui a Bíblia fala que Cristo é a cabeça do homem, que o homem é a cabeça da mulher. E se você for pensar na cabeça, né, vamos lá. O homem é a cabeça. O homem, na cabeça, existe os olhos, por exemplo, né? Os olhos aqui, eu vou fazer só uma analogia, assim, né? Um paralelo. Que uma das funções do homem é trazer a visão do Senhor para dentro da sua casa. Ele é o cabeça da casa. Ele tem que trazer a visão do Senhor para dentro da sua casa. Ele tem que cuidar da sua casa segundo os olhos do Senhor. Na sua cabeça existe a boca. O homem, ele precisa ser o responsável por alimentar a sua casa. E não só isso, mas ser boca de Deus na sua casa, profetizar na sua casa, trazer o conhecimento do Senhor para a sua casa. Então, o homem é o cabeça. A mulher aqui, ela está sendo comparada à igreja, né? Como a igreja se sujeitando a Cristo, a mulher se sujeitando ao marido. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, se a gente fazer um desenho aí de um corpo, a gente vai perceber que existe a cabeça, existe o corpo. A cabeça é o homem e o corpo é a mulher. E a gente vê que no corpo, por exemplo, existem as mãos que edificam, existem as pernas que se movem. Então, a figura de um corpo representa muito bem o que o homem e a mulher, quando entenderam o propósito de Deus, eles fazem, né? A mulher pega aquilo que o homem traz da parte de Deus e zela pela sua casa e cuida da sua casa e reproduz isso na sua casa, movimenta isso na sua casa. A gente percebe isso até, por exemplo, na minha casa eu percebo muito isso, né? Lipão às vezes traz algo da parte do Senhor e eu muitas vezes falo: nossa, como que eu vou fazer isso, né? Como que a gente pode gerir isso na nossa casa, isso que Deus tem trazido através de você. Então, a gente percebe os papéis acontecendo de forma natural. E aí, vamos imergir na Bíblia, né? Vamos para um trecho que vai descrever muito exato, sem tirar nem pôr, é a própria Bíblia falando sobre o papel fundamental da mulher dentro da casa, dentro do lar. Olha que interessante. Tá lá em Tito, no capítulo 2,
no versículo 2, tá bom? Tá lá assim. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. E aí, gente, deixa eu fazer só um parênteses. Quem não quer um homem desse, cheio de amor, cheio de paciência, autocontrole, digno de respeito, vive com sabedoria? Vocês percebam que, na verdade, muitas vezes a gente não quer submeter, não é só porque a gente não entende a palavra, ou simplesmente porque a gente odeia essa palavra sujeição. Mas, gente, vamos pensar, como eu não vou me submeter a um homem desse jeito? Me diz. Que ama a esposa sacrificialmente, se entrega por ela, autocontrole, cheio de amor, cheio de paciência. Eu, hein? Quero mesmo me submeter a amar esse homem, porque se ele é esse homem e eu me submeto a ele, eu tenho certeza que ele não vai me escravizar, que ele não vai olhar para mim com desprezo, mas muito pelo contrário, ele vai investir em mim. Ele vai querer que eu cresça profissionalmente, ele vai querer que eu cresça em influência, ele vai querer que eu seja uma mulher maravilhosa, uma mulher que se arruma, uma mulher que tem o que ama, né? Então, você perceba que tudo começa ali também, né? Mas e aí? Novamente eu volto à pergunta. Se eu não tenho esse homem, eu devo me submeter? Eu devo mudar o princípio de Deus por causa do contexto que eu estou inserida? E aí a gente vai chegando à resposta que é óbvio que não, né? Nós não podemos mudar o princípio de Deus por causa de um contexto. Porque, gente, aquilo que eu estou lendo, existe um contexto? Existe. Mas o princípio, ele nunca muda por causa do contexto, tá bom? Então vamos continuar. E ele continua assim: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza e trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissa ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. E aqui entra, enfim, outro paradigma que aí eu estou me preparando para a gente conversar, que é sobre a mulher na igreja, a mulher empregar, a mulher, enfim, será que ela só deve ser dona de casa, né? Será que ela não pode trabalhar? Qual contexto esse princípio se encaixa? Eu vou falar tudo sobre isso num próximos vídeos, tá bom? Aqui eu tô falando basicamente sobre aquilo que foi me questionado, né? Sobre as responsabilidades e o papel da mulher dentro de casa e do homem também, tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui mais um versículo da Bíblia em Provérbios 14, né? Vocês conhecem, que fala sobre quem é a mulher sábia. Tá lá, Provérbios 14, 1. A mulher sábia é aquela que edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos, né? Mais uma vez a Bíblia falando sobre a mulher no contexto do lar. Como assim, Larissa do céu, em que século estamos? Como assim? Não, gente, tá tudo errado. Eu tenho formação, eu trabalho, eu sou maravilhosa, eu sou empoderada. Gente, e aí, como é que fica tudo isso dentro do nosso contexto? E aqui falando sobre a mulher, não tô falando sobre sujeição, tô falando sobre isso. Mas a mulher, será que a mulher, ela é aquela que pode ficar só dentro de casa, cuidando de filho, limpando casa e cuidando do marido? Como é que fica isso? Mais uma vez, o princípio não muda, mesmo que os tempos mudaram. Porém, os tempos mudaram. Como que nós vamos fazer isso com que o princípio de Deus sobre a família não mude, mesmo num contexto em que estamos? E aqui eu quero falar um pouquinho sobre mim. Quando eu casei, eu trabalhava fora, né? Eu trabalhava numa imobiliária aqui em Joinville e eu saía por volta de 6 horas da manhã. Eu trabalhava até 6:30 da tarde, eu tinha que ir andando até a faculdade, então mais meia hora andando, eu chegava por volta de 7 horas da noite, 7:30 começava a minha aula na faculdade, e eu ia até lá umas 10:30 da noite, então eu pegava o ônibus e voltava para casa. Quando o Lipão conseguia me buscar, ele me buscava, a gente chegava em casa, e o que acontecia? Minha casa estava toda limpa, roupa lavada, janta feita. Por quem? Por mim? Não. Por uma diarista? Não, pelo meu marido. Ele fazia tudo isso. Por que ele fazia tudo isso? Mas não tá errado, você não tá falando que como é que faz?
Por que que ele fazia tudo isso? Porque esse era o contexto da nossa vida. Agora, será que eu deixei de ser responsável pela minha casa, mesmo que o meu marido estivesse fazendo durante aquele período de tempo? Não, a responsabilidade continua sendo minha. E assim também como o sustento e o suor do rosto, né? O trabalho continua sendo do meu marido. É responsabilidade dele. Então, o que que nós estávamos fazendo? Tentando ao máximo chegar e passar por isso. E eu não ter mais que conseguir ter que sustentar a minha casa, assim como ele não precisaria mais ter que limpar e cuidar da casa, porque isso se torna pesado para ele, se tornava pesado para mim. Mas esse era o contexto que a gente estava vivendo. A gente não conseguia viver de outra forma. Porém, a nossa luta era para que a gente conseguisse fazer as coisas como tinha que ser feito, porque isso melhoraria o nosso casamento, a nossa comunicação, o nosso diálogo, e eu me sentiria muito melhor vivendo aquilo que é minha responsabilidade, assim como ele também se sentiria muito melhor cumprindo as responsabilidades dele. Mas e aí? Eu não devo ansiar crescer profissionalmente? Gente, eu fiz faculdade e o meu anseio era crescer profissionalmente, eu sonhava com isso, e o pastor Lipão sempre me impulsionou a viver isso. Vai viver isso, eu te ajudo, a gente deixa de comer fora para pagar a tua faculdade, para que você cresça, para que você desenvolva. Ele era o primeiro a fazer com que eu vivesse tudo isso. Porém, eu nunca poderia colocar em jogo a minha família e a minha casa em prol do meu sucesso profissional, porque o Senhor, primeiramente, me deu como responsabilidade a minha casa e os meus filhos e o meu marido. E quando a gente for prestar contas diante do Senhor, Ele vai prestar contas de mim, sobre o que eu fiz com a minha casa, assim com relação ao meu marido. Se, beleza, ele não tá cumprindo a responsabilidade dele, enfim, tô vivendo, talvez seu contexto, né, vivendo uma tragédia em que você tá tendo que trabalhar, cuidar da casa, e ele não faz nada, ele não trabalha, ele não traz sustento, ele não ajuda em casa. Não se preocupe, por mais difícil que seja, e sim, você precisa organizar, tentar melhores estratégias para fazer com que ele cumpra o papel dele. Ainda assim, ele vai prestar contas diante de Deus sobre aquilo que é responsabilidade dele. Então, um princípio básico aqui: você não deve deixar de cumprir as suas responsabilidades porque ele não cumpre, porque independente de quem está deixando de fazer ou não, o Senhor vai cobrar daqueles a quem o Senhor deu como responsabilidade. Mulher pode trabalhar fora? Claro que sim, gente! Tem que trabalhar, tem que ajudar. Homem pode ajudar em casa? Claro que sim, ele tem que ajudar, ele tem que trabalhar em casa também. Porém, as responsabilidades continuam sendo daquelas mesmas pessoas. A mulher, você foi chamada por Deus primeiramente para amar seus filhos, educar os seus filhos, cuidar do seu lar, cuidar do seu marido. E homens, vocês foram chamados primeiramente para ser boca de Deus na sua casa, governar a sua casa, trazer o sustento para a sua casa. Só assim você tem moral para sair e poder governar a igreja, ou sair e poder governar uma empresa, entende? Nós precisamos entender que existe um manual de funcionamento da família, e quem criou esse manual foi o próprio Deus. E olha que interessante, eu achei muito legal a analogia que o Douglas Gonçalves fez com relação ao manual de instruções, né? Porque manual é uma coisa que a gente não gosta de ler, né? Manual é uma coisa que você compra um negócio, aí fala, vou montar sozinho isso aqui. E aí muitas vezes o que a gente faz? Quebra o produto. E aí a gente quer reclamar, querer uma garantia porque quebrou o produto. Porém, a gente não pode cobrar uma garantia, cobrar que o produto não é bom se eu não li o manual, se eu não cumprir as recomendações do manual de instrução na montagem do produto. A mesma coisa acontece com a família, né? Muitas vezes a gente fala, eu não vou me submeter ao meu marido, todo um monte de questões, enfim. Mas aí a gente vai para Deus e fala, ei Deus, olha isso, né? Você me permitiu casar e não sei o quê. Bom, mas se você não está cumprindo com o manual de instrução, que é a palavra de Deus com relação à sua criação e ao funcionamento da família, a gente não tem direito de reclamar pedindo garantia, não é? E agora indo para a reta final, que até ficou longo esse vídeo, eu quero ler para vocês
sobre a mulher virtuosa, gente. Provérbios 31. Muito legal. Não vou ler, não. Não vou ler, não. Lê você. Lê você. Mas eu quero pincelar aqui, porque vai ficar muito longo. Mas lê você. Provérbios 31 fala sobre a mulher virtuosa. Quem é a mulher virtuosa? Gente, tem princípios incríveis lá. Porque ele começa falando sobre... Ai, é tão lindo, gente, é tão lindo. Fala sobre a mulher que cuida da sua casa, que sabe que seus filhos estão quentinhos, que a sua casa tem tudo que precisa. Ela cuida, ela ama a sua casa. Mas ela é uma mulher que trabalha tecendo, ela é uma mulher que negocia, ela é uma mulher que vai para as ruas, vai vender, vai comprar. Gente, é incrível como ele retrata essa mulher que é trabalhadora, inclusive ele fala, é uma mulher trabalhadora, que não dá lugar à preguiça, sabe? É muito lindo. É o meu sonho viver aquela mulher ali, que, sabe, é trabalhadora, que não tem preguiça, que vai, que conquista, que é profissional, mas que ama a sua casa, que sabe que sua casa tá, seus filhos estão quentinhos, todos alimentados, todos educados, né? Que cuida do seu lar, assim como o homem, ele tem as responsabilidades dele. Mas eu tô falando pra você que é mulher, gente. Aquela é uma mulher que às vezes a gente luta, fala, a Bíblia não fala sobre isso. Gente, leia Provérbios 31, vocês vão ficar chocados com os princípios que tem lá. E agora, para terminar de verdade, dicas práticas. Para você que ainda não é casada, eu escrevi uma frase aqui que eu vou ler. É assim: case com alguém que ame mais a Deus do que a você, porque ele vai obedecer a palavra sobre amar sua esposa sacrificialmente. E você não terá problema em servir sua casa. Porque imagina se você tem um homem que ama você sacrificialmente, você acha que você vai ter problema em submeter a esse homem? Então abre teu olho e procura alguém que tenha um coração que ama mais o Senhor do que a você, porque aí você está assegurada e garantida de você poder cumprir a palavra do Senhor, os princípios do Senhor com relação ao casamento, e não tenha que se machucar por isso. Para quem já é casado e está enfrentando alguns problemas, a resposta de vocês, eu quero também que você leia, tá lá em 1 Pedro 3, no capítulo 3. Abre aí, 1 Pedro, no capítulo 3. Ali tem respostas para você, como você deve agir nessa situação, né? Principalmente, lá tem tudo que a própria palavra nos orienta, como resolver esse problema, né? E, claro, gente, vocês precisam ser irrepreensivas, muito diálogo e entender que Deus vai cobrar de você o seu papel, mesmo que o seu marido não esteja fazendo o papel dele. Então não tem a ver com ele, sabe? Não tem a ver com ele, não precisa buscar o seu espaço e tal. E por mais difícil que seja, obedeça ao Senhor, obedeça a quem criou o manual de criação da família. E você vai colher frutos disso, né? A palavra fala sobre isso, sobre obedecermos. Então, eu acho que é isso, gente. Eu nunca fiz um vídeo assim, enfim, tão solto, tão sem muito roteiro, mas eu espero que de alguma forma tenha ajudado. Eu vou desativar os comentários porque eu não quero que isso vire discussão, entendeu? Não é essa a ideia. Esse vídeo é para quem gosta de mim, de alguma forma respeita o que eu vivo e principalmente que crê na Bíblia e que interpreta dessa mesma forma, que quer orientação, que quer ajuda, que tem dúvidas, que tem questões. Você não tem problema você questionar. O problema é você não aceitar a palavra. Então, eu não sou dona da verdade, eu não sou dona da palavra, eu tive muita dificuldade com tudo isso. Hoje eu vivo dessa forma porque eu decidi obedecer ao Senhor e hoje eu colho frutos dessa obediência. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem questões, Lari, fiquei com dúvida, né? Não vem me xingar lá no inbox do meu Instagram, não, porque também não, enfim, não quer viver, gente, não quer viver dessa forma. Viva a tua vida. Simples assim, cara. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, de verdade. Não tenho nada a ver com a sua vida. Eu tô aqui passando para vocês o que a gente, eu e o Lipão, entendemos com relação a isso. Mas você não é obrigada a viver o que eu estou falando, o que eu estou aqui trazendo à luz da Bíblia. Você vive o que você quer, tá?
Não vem lá me encher minha paciência, não. Mas se você tem questões, Lari, não entendi essa parte, Lari, meu caso é assim, como que eu posso fazer? Cara, eu tô aberta a diálogo, sempre tô conversando com vocês, enfim. É, manda lá no meu inbox, o meu Instagram é @Larissa Estrada A. Que esquece. Larissa Estrada A, tá bom? E no Instagram. E você me manda lá, a gente troca uma ideia, tá bom? Gente, eu espero que tenha abençoado vocês. Desculpa meu cabelo, desculpa aí. Mas é isso, eu queria postar rápido isso. Um beijo pra vocês, meninas.